Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Mais um domingo abençoado que temos com o Senhor para aprender mais com o nosso Deus, cada dia mais. A nossa lição de hoje é a EBD número 7 e trata de um tema que nós conhecemos muito, que nós já vivenciamos muito. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi nessa vivência como cristão e foi uma coisa interessante que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são muito divulgados, são muito expostos até inclusive pela mídia secular. A transliteração para chegar em nós é divulgada das diversas formas. Ele vira até um pacote que é entregue para nós. Mas hoje, na EBD número 7, sobre os 10 mandamentos, nós vamos entender um pouco mais a fundo por que nosso Deus colocou cada um desses mandamentos na nossa vida. E nós vamos entender o que cada um desses mandamentos se relaciona ao nosso coração e à nossa jornada aqui na Terra. É importante dizer que os 10 mandamentos, primeiramente, eles estão no livro de Êxodos, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Ou seja, o texto bíblico base é muito curto, é bem curto. Mas eu gostaria de ler o texto áureo, que é o Salmo 119.1, que está intimamente ligado ao tema 10 mandamentos. E eu vou ler com vocês. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes aqueles que vivem a sua vida irrepreensível e conforme a lei do Senhor. Amém? E vamos continuar. Vamos contextualizar um pouco o livro de Êxodos, que nós estamos nesse trimestre trabalhando com o livro de Êxodos, e vamos contextualizar o histórico em que se passa esse momento em que Deus colocou os 10 mandamentos para o povo de Israel. Bem, o livro de Êxodos ele conta toda a trajetória da retirada do povo escolhido por Deus e que o povo escolhido por Deus e que Deus os coloca em direção à terra que ele prometeu, que é Canaã. O povo escolhido por Deus naquele momento era escravo dos egípcios, uma grande potência que existia ao lado de Israel. E aí é interessante a gente citar também que o livro de Êxodos ele é dividido em duas partes importantes. A primeira parte, que é a retirada do povo de Deus do Egito, da servidão, e a segunda parte, que começa agora no capítulo 20 de Êxodos, que seria o pacto que Deus fez, a aliança que o Senhor Deus fez com esse povo. Diríamos, inclusive, que o livro de Êxodos é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento e da Torá, pois ele retrata fielmente como foi esse pacto de Deus com o povo escolhido de Deus, Israel, e que isso vai culminar lá na frente com a vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se doou por nós. Bem, como eu estava falando inicialmente, historicamente, Israel, vamos fazer um breve esboço, o povo de Deus ele estava sendo escravizado pelos egípcios há 400 anos, aí surgiu Moisés, da tribo de Levi, que foi criado no palácio do faraó, e Moisés ele acaba descobrindo sua origem, sabendo que ele era hebreu também. Ele mata um soldado egípcio que estava espancando escravos hebreus,
E aí ele foge para o deserto de Midian e se aconchega na tribo de Midian, dos midianitas. E lá ele casa com a esposa, a filha de Jetro, o seu sogro, e lá ele tem uma vida. Deus tira ele de lá, depois de muitos anos junto com os midianitas, e ordena que ele vá salvar o povo de Israel. Pois bem, ele vai lá, ele faz todo o conflito, o diálogo com o faraó para a retirada do povo de Deus. Ele consegue retirar o povo de Deus. Deus retira o povo dele escolhido de forma milagrosa, atravessa o Mar Vermelho e chega no deserto de Sinai, uma península do Sinai que pertence ao Egito hoje e foi aonde o povo hebreu chegou. O momento dessa história, desse relato, ocorre no capítulo 20, no qual o povo de Deus, depois de ter escapado, de ter passado pelo deserto, de ter visto maravilhas e milagres de Deus, ele está de frente ao Monte Sinai. No Monte Sinai é onde Moisés tem o diálogo com o Senhor. E lá ele recebe de forma milagrosa e direta os 10 mandamentos. É o primeiro sinal do pacto, da aliança que Deus tem com o seu povo. E aí ele começa a dizer quais são cada um desses 10 mandamentos. E nós vamos começar a dizer cada um deles agora e vamos discutir o que cada um deles, o significado, tanto teológico, como o significado ético e moral na nossa vida atual. E vamos lá. O primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Esse mandamento ele tem uma íntima ligação com a santidade de Deus. Deus é santo, Deus é único, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele pode tudo. E é uma coisa que o Senhor Deus deixa muito claro para o povo dele, e isso reverbera até os dias de hoje conosco, na nossa vida aqui, é que ele é o único, exclusivo Deus, e não há outro Deus fora dele. Quando a gente imagina aquele cenário daquela época, tribos e povos adorando vários deuses, cada deus servindo, cada divindade servindo para uma atuação na vida, para um significado na sua vida, a gente começa a perceber como esses deuses são falhos e como o nosso Deus exclusivo, onipotente, onisciente e onipresente é totalmente absoluto para nós. E aí a gente pensa na nossa resposta como a nossa ética de vida. Se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, nós também somos nesse mundo exclusivos e individuais. Cada um de nós é único no universo, como Deus. Cada um de nós é exclusivo e único. Não faria sentido algum se fôssemos iguais. Então nós temos total responsabilidade sobre nossos atos morais e éticos aqui dentro. A responsabilidade de seguir esse caminho e ser ético aqui na Terra é nossa. Nós temos que seguir isso, porque nós somos únicos e exclusivos, como Deus, como nosso Deus. Não existe deuses, cada um para uma situação, para uma dificuldade ou para um propósito. É o único Deus exclusivo e cada um de nós é exclusivo. Nós não podemos dizer que a culpa é de outro, ou de situações, ou de circunstâncias. Nós temos que ter a ciência que somos éticos, como Deus é.
O segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nem na terra, nem debaixo da terra, no mar, nem em lugar nenhum. Esse segundo mandamento ele reflete a santidade de adoração. O momento mais importante que nós temos na nossa comunhão com Deus é a adoração com Ele, com o nosso exclusivo Deus. Esse momento é ímpar. Agora, imaginem, irmãos, se a gente passasse nesse momento a ter que tratar uma adoração com uma imagem feita a mãos humanas. A gente empobreceria a nossa adoração. Deus é espírito e nós adoramos nosso Deus em espírito e em verdade. E nós não podemos trocar essa adoração em espírito para uma adoração material, uma adoração de uma escultura, de uma pintura, de um Deus qualquer esculpido lá. Isso empobrece a nossa fé. Isso não nos deixa adorar em espírito e em verdade. E aí temos uma implicação ética nesse caso. Quando nós adoramos uma imagem, nós não precisamos ter o coração limpo e santo e preparado para o nosso Deus. Agora, quando nós adoramos a nosso Deus em espírito e em verdade, nós temos que chegar com o nosso coração limpo, puro. Isso é o maior benefício existente da nossa ética. Essa adoração, a santidade de adoração. Aí nós vamos para o nosso terceiro mandamento, que não tomarás em vão o nome do Senhor. E aí isso reflete a santidade no nome de Deus. O nome de uma pessoa está intimamente ligado com a própria pessoa. Quando a gente banaliza o nome de Deus, quando a gente trata o nome de Deus em vão, que as coisas muitas vezes que a gente faz na nossa vida cotidiana nos leva a fazer isso, nós estamos banalizando o que é o nosso Deus. Nós não estamos prestando um verdadeiro culto a esse Deus. Nós estamos banalizando o nome dele. E, consequentemente, quando banalizamos o nome dele, nós estamos banalizando o próprio Deus divino. Isso é errado. E essa é uma implicação teológica. E aí nós vamos para uma implicação ética. Quando a gente banaliza o nome de uma pessoa, quando a gente banaliza, melhor dizendo, o nome de Deus, quem dirá então que nós não estaremos banalizando o nome das pessoas que estão em volta? Quando nós temos que prestar respeito às pessoas, nós temos que começar com esse respeito pelo próprio nome dessa pessoa. Que é ela, intimamente. É a concepção dessa pessoa aqui na sociedade. E quando nós temos respeito com o nome de Deus, como o próprio Deus, nós temos esse respeito com os demais. É a santidade absoluta no nome do Senhor Deus, não banalizar o nome dele, pois ele é supremo, absoluto. O quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado. Nós sabemos, irmãos, que Deus fez a terra em 7 dias, em 6 dias, e no 7º ele descansou. Ele instituiu para o seu povo isso daí. E quando a gente olha para isso, a gente está dizendo que a gente está tendo uma santidade de tempo. Nós temos uma santidade do tempo que nós estamos usando. Nós temos que ter um maior cuidado, e Deus está chamando a atenção para a gente do descanso de um dia da semana, é que nós temos que saber cuidar do tempo. Temos tempo para tudo nesse mundo. Temos tempo para trabalhar, temos tempo para descansar,
temos tempo para adorar ao nosso Deus, temos tempo para a nossa família. Então Deus está chamando a atenção que tudo tem seu tempo. E isso reflete no nosso compromisso ético, na implicação ética dessa santidade do tempo. Nós sabemos que tudo tem seu tempo. Imagine só se nós vivêssemos somente para trabalhar, não tivéssemos um dia da semana, no caso, nós, o domingo, para descansar, ir na igreja, ter a comunhão com os irmãos e adorar o nosso Deus. Nós provavelmente iríamos adoecer. Provavelmente iríamos ter essa questão aí. Tá? E aí a gente sai do quarto mandamento e vai para o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Aí nós temos uma definição que é santidade da família. Quando falamos nesse momento de família, honrar pai e mãe, o mesmo propósito que nós temos de honrar a Deus, e se honra a Deus como um todo, isso remete à nossa ética em honrar pai e mãe. E um outro atributo interessante é que Deus deixa bem claro que honrar pai e mãe não existe distinção de gênero. Os dois são iguais e devem respeito de seus filhos como um todo. Uma família bem constituída possui pais e mães presentes e seus filhos os honrando. Isso é uma outra definição importante desses mandamentos. Aí nós saímos e vamos para o sexto mandamento, que é não matarás, onde a nossa implicação é a santidade da vida. Temos que ter toda a consciência de que a vida tem que ser respeitada e mantida. Não existe. Deus fez a vida de todo mundo aqui, de todos nós temos essa bênção de ter a vida em abundância, e essa vida só pode ser tirada por Deus, não por nós. Nós não podemos definir essas coisas. E aí tem a implicação ética de que existem várias formas de matar uma pessoa, muitas vezes. Nós cometendo, imagine um motorista andando embriagado pela rua da cidade, ele pode matar pessoas. Imagine uma pessoa cometendo uma atrocidade ambiental, deteriorando rios e lagos, ela vai estar matando as pessoas, cometendo bullying, causando bullying às pessoas. Isso tudo tem implicações com a vida, e a vida ela tem que ser muito respeitada, como nesse mandamento. A implicação de não matarás não é só o não matar, não o ato em si proposital, mas os atos em volta que vão minando e matando a vida das pessoas. Isso que é importante. Aí nós vamos para o sétimo mandamento: não adulterarás. A santidade do pacto conjugal. Temos o relacionamento nosso, marido e esposa, tem que ser santo. O ato conjugal é santo. Ele tem um propósito de santidade aqui dentro. E Deus constituiu esse matrimônio como santo. Imagine só num casamento no qual o marido e a mulher traem um ao outro. Como que fica a consciência dessas pessoas? Como que elas terão comunhão com Deus, sabendo que elas estão cometendo algo contra outra pessoa? E aí nós entramos na implicação ética disso tudo. Deus fez o casamento como uma instituição santa. E essa santidade conjugal é importantíssima nesse momento. Aí nós vamos para o oitavo mandamento, que é não furtarás. A santidade da propriedade.
o aspecto teológico aí é de que tudo é propriedade de Deus. Tudo é de Deus. E que nós temos que ter essa ciência, essa consciência de que temos coisas que são propriedades nossa e temos coisas e sabemos que tudo isso é de Deus. E aí, na nossa vida individual, com relação aos outros em volta de nós, nós temos que ter esse compromisso moral e ético de que o que é nosso, de que o que é do nosso vizinho é do nosso vizinho, e temos que respeitar. A propriedade de cada um deles tem que ser respeitada. Esse é o padrão ético e moral de um crente. Sabermos de que tudo é de Deus e de que aqui na terra cada um é responsável por cada coisa que conquista com seu próprio suor. Nós temos que valorizar essa questão de propriedade de cada um. Cada um conquistou com o seu esforço, com sua labuta, e nós temos que respeitar essa situação. Aí nós vamos para o 9º mandamento, que não darás falso testemunho. Como Deus constituiu todo o nosso relacionamento em verdade absoluta. Não existe mentira ou trocas de informação. Existe verdade absoluta aqui no relacionamento nosso com Deus. E isso tem uma implicação ética também e moral, que é, no nosso meio, como crente, seria inadmissível se nós falássemos uma inverdade ou cometêssemos deslizes falando inverdades do próximo, dos nossos colegas, de outras pessoas, falando malícias, maledicências. Temos que buscar a grandeza de Deus e temos que ser cientes do que falamos da outra pessoa, para não darmos falso testemunho ou testemunhos maledicentes, maldosos daquela pessoa. Isso é errado. Isso transgride todo o nosso relacionamento e mina os nossos relacionamentos. Nós podemos estragar vidas, pessoas com relação a isso. Temos que ter absoluta consciência dessa situação. Como Deus é absoluto em verdade no nosso relacionamento, nós temos que também ser verdadeiros com o nosso relacionamento com os demais irmãos e com as demais pessoas aqui na terra. E o nosso último mandamento, o 10º mandamento, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçarás o animal que o seu próximo tem, a propriedade que o seu próximo tem. Aí nós temos a santidade das intenções do coração. Quando uma pessoa invejosa cria essa sensação de que ele gostaria de ter a outra coisa, ou ele sente que a outra pessoa está se dando melhor do que ele percebe que isso está completamente minando o relacionamento dele com outras pessoas. Ele se torna uma pessoa invejosa, maldosa do coração. E aí ele não tem espaço para compartilhar e coabitar com Deus. Porque ele se torna mau, ele se torna ruim, rude em pensamentos. Quando a gente olha para o próximo, nós temos que ver o próximo em felicidade, em alegria, que se ele está prosperando, se ele tem uma vida aparentemente melhor do que a nossa, nós temos que ser felizes e regozijarmos na felicidade dele. Não podemos ter pensamentos ruins, isso nos mina a nossa vida interior e nos afasta mais de Deus. Deus não é assim, Deus não quer isso. Deus é absoluto na sua grandeza. E aí nós vamos no aspecto teológico. Deus é totalmente absoluto de si, ele não precisa disso. E nós temos que segui-lo em santidade e buscar isso que é não cobiçar as coisas do próximo, não invejar as coisas do próximo. Temos que ter a nossa consciência de quem somos
e de onde queremos chegar e nos alegrarmos no Senhor. Esses são os 10 mandamentos que nós conhecíamos e que nós entendemos de uma forma um pouco mais aprofundada. O que realmente importa nesse momento para nós, nos 10 mandamentos, é que nós temos que saber que a lei que Deus coloca para nós, estabelece para nós, não é uma lei que priva a nossa liberdade individual, não. É uma lei que nos protege, nos dá segurança no viver. Ela nos dá saúde e segurança. Quando somos voltados para a lei do Senhor, nós sabemos que essa lei nos protegerá, nos trará segurança. Nós nos regozijaremos junto ao Senhor na segurança que Ele nos transpõe com essas leis. É isso que agradecemos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo por nos trazer essas bênçãos que essas leis que Deus nos trouxe. Agradecemos essa nova vida e sabemos que há esperança lá na frente e que Deus estará sempre à frente de tudo e que nós temos uma guia, temos as leis do Senhor a seguir. É isso que agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.